Só umas rápidas palavras aqui sobre o nosso palestrante hoje, o professor Naumari. Ele é professor da área de saúde coletiva, preventiva, etc. E da Universidade Federal da Bahia. Ele foi reitor da Universidade Federal da Bahia num período muito importante, quando, por iniciativa entre o professor dele, o governo federal desenvolveu a proposta do PUNE, né, e de expansão e reestruturação das universidades federais. E, entre outras coisas, o professor Naumari foi o principal defensor da ideia de uma mudança curricular importante, estrutural nas universidades federais, introduzir, chamasse o que a gente poderia chamar de um tipo de educação geral, né, inicial, e que, na verdade, se consolidou no modelo dos chamados bacharelados interdisciplinares, que ele introduziu inicialmente na Federal da Bahia e, mais recentemente, na nova Universidade Federal, a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é uma instituição intermunicipal, vamos dizer, cidades no sul da Bahia, na região de Ilhéus e Itabuna, no Porto Seguro. E essa nova instituição pensou não só esse novo modelo de formação, mas ele tem outros aspectos muito interessantes que ele vai falar aqui para a gente. O que mais eu deveria dizer? Ele é um longo amigo da Unicamp e do grupo de estudos de educação superior. Nós fizemos alguns estudos juntos, né, sobre ações afirmativas. Ele é um defensor das ações afirmativas e nós participamos com ele, Leandro e outras pessoas, de estudar um pouco os dois modelos, o pessoal da USP, o Antônio Sérgio, né? E a gente, então, sabe já do interesse dele no desenvolvimento do ensino superior em vários aspectos. Então, hoje ele vai focar nessa questão da arquitetura curricular, né, inovações. Eu acho que tem muito interesse, é um assunto que vai crescer, como ele mostrou no início do Renato Gelini, hoje no Fórum Mundial da Educação na Coreia. A principal notícia era que a novidade no Brasil era os bacharelados interdisciplinares, então é um assunto lá na pauta. Então, bem-vindo, não é? A gente faz um sistema de seminário bastante coloquial, com muita introdução, mas como a gente está filmando isso aqui, a gente faz a apresentação e depois abre o debate. Ok? Bom, eu agradeço aí, mas eu já estou tão familiarizado aqui com o ambiente, estou em casa, né? O que a gente combinou com a Elizabeth era uma conversa sobre essas inovações na arquitetura curricular, na direção justamente da formação geral, da educação geral. E eu não vou ter condição de fazer isso num plano mais analítico, global, porque muitas universidades têm diferentes modelos, inclusive aqui na Unicamp tem um experimento muito rico. Mas eu vou falar mais dos bacharelados e a novidade é licenciaturas interdisciplinares que agora estão tomando força. E vou poder dar conta só das propostas de experiência iniciais que eu participei. Tenho notícias na discussão, posso falar sobre algumas outras, a da Federal do ABC, por exemplo, mas essas duas que eu participei, eu vou ter uma possibilidade de falar com mais conhecimento de causa. No caso da Federal do Sul da Bahia, o professor Márcio Carvalho da Lia, do nosso time também, que participou da fase heróica da implantação dessa instituição, vai poder me ajudar em algum momento na discussão. Essa é uma foto de Salvador, que está mais distante, não sei se identifica bem, mas
Isso aqui chama Nordeste do Maranhão. Tem uns 300 mil habitantes, uma área muito pobre. É uma área de 3 ou 4 ondas de ocupação. Então já é o que seria habitações subnormais, como os planejadores urbanos falam, mas tem também várias ocupações recentes, invasões. Então é muito esse microcosmo da pobreza brasileira, da miséria à transição para a dita nova classe média. Aqui é a parte da cidade que quem vem do aeroporto enxerga. É uma avenida moderna, passa na frente do shopping centers e tal. Aí tem uma fachada de edifícios modernos, bonitos, de um lado no outro. Tem uma avenida, que o pessoal fala brincando, é a Avenida Paulista de Salvador, que é Banco do Sul. Então quem vem do aeroporto e vai direto para os hotéis na orla, não vê isso aqui. Porque há um painel, um tapume de prédios que esconde. E essa foto é muito interessante porque mostra a separação. Um quarto da cidade separa. A gente não pode falar de educação no Brasil sem lidar com a questão da imensa, absurda, a abismal desigualdade que a gente tem. E resulta de uma dinâmica. Um sistema tributário, que todo ano se fala em reforma tributária, se paga, nada se faz. Um modelo político reproduz o sistema de dominação e essa dinâmica cria desigualdades sociais que, por sua vez, alimentam esse ciclo. Mas o que eu acho mais importante é indicar que o motor das desigualdades sociais no Brasil é uma perversão social na educação. Claro, tem raízes históricas, econômicas e tal, mas o que faz com que essa máquina social de produção de desigualdade continue, e continue muito ativa, né, é a perversão social na educação. Uma análise dessa perversão social simples, mas assim, bem rasteira, né? Temos uma minoria social pequena, continua entre 5% e 10% da população, décadas continua essa proporção, tem enormes incentivos fiscais para muitas coisas, tem a chance de colocar seus filhos, sua futura geração, no ensino médio privado de melhor qualidade, com renúncia tributária, inclusive reembolso, ressarcimento, parte das despesas até os 24 anos de idade. Né? Essa geração, por isso, chega nas universidades públicas de melhor qualidade, ensino gratuito, cuja formação resulta em empregabilidade, melhor renda, capital político, capital cultural, valor social, que reproduz o ciclo. Mas esse ciclo só é possível existir e se reproduzir porque tem um outro ciclo onde a maioria pobre financia o Estado, não tendo acesso a meios econômicos imediatos para pagar esse ensino médio privado, e nem tem renda para ter renúncia tributária, quer dizer, o patamar de renda não chega a ponto de poder ter a renúncia tributária. Os filhos dessa maioria pobre vai para o ensino público, e em geral, de baixa qualidade, todas as exceções existentes. E aqui, um terceiro paradoxo, ou perversão, para ser mais dito, é que quem consegue superar essas etapas e postula a educação superior, restam vagas no ensino superior de menor qualidade, e aí a perversão maior, pago. Então quem é pobre paga, quem não é pobre tem acesso ao de melhor qualidade gratuito. É claro que esse ensino superior de menor qualidade resulta em relativamente menor renda
mais desemprego, a exclusão social ajuda a reproduzir esse ciclo. Os dois ciclos estão um dentro do outro, um não se entende sem o outro. E aí temos políticas públicas, de fato, políticas públicas com um grau variado de eficácia, cotas e ProUni e agora FIES. Sendo que cotas tem a lei das cotas consegue fazer uma passagem de sujeitos desse ensino público de menor qualidade para as universidades públicas de melhor qualidade. E o ProUni e agora o FIES fazem com que o que era pago passe a ser, de alguma forma, subsidiado nesse aspecto. No caso, um subsídio fundo perdido, que é o ProUni, e no outro caso, é um subsídio para a recuperação posterior, financiado, ajuda subsidiado, mas ainda assim é recurso público que entra. E tem a outra solução para que o ciclo, que é um ciclo redutor, se torne um ciclo ampliado, é o aumento de vagas nessas universidades. E aí, aquela política que o Renato mencionou, que foi uma política pública pontual, datada, um programa, rigorosamente, que foi o REUNI, que foi uma expansão, que publicou vagas nas universidades federais e tal. Isso fazendo com que alguns sujeitos escapem do primeiro ciclo para o segundo ciclo, mas não tem uma mudança na estrutura dos dois ciclos. A perversão constitutiva da contribuição da educação para a desigualdade nacional continua e vai continuar nesse sentido. Isso é possível em função de, historicamente, se constituiu uma universidade com uma série de funções sociais, que a gente pode detalhar e reconhecer, mas que tem um elemento de construção na entrada do acesso. E faz com que as instituições, em especial instituições públicas, tenham um mecanismo de regulação onde, quanto maior valor social tenha uma formação, mais desigual é o acesso a essa formação. Esse elemento de regulação, no passado era o vestibular, agora cada vez mais o Enem, e toda uma estrutura de ensino médio que forma alguns ou treina alguns para superar essa construção e treina outros para não superar essa construção, esse filtro. Para a compreensão disso, eu tenho uma metáfora gráfica, se vocês vão me permitir. Aliás, por coincidência, o Márcio é um dos co-concebedores dessa aí, os rabiscos que a gente fez no percurso, para entender, para analisar um pouco melhor como funciona isso. A proposta é o seguinte: a formação geral, para quem vê, componentes em áreas, competências, conteúdos, métodos, mas são componentes das humanidades, das artes, das ciências e da saúde. E esse aqui são os grandes blocos do conhecimento na educação superior se organizam, e componentes específicos de formação profissional em azul. A universidade brasileira sustenta aguerridamente um sistema que foi consolidado no século XIX. No início do século XIX, esse sistema se implanta, mas se consolida no final do século XIX. 1870, 1890, a Reforma Francesa, a terceira reforma da educação na França, que as universidades não têm protagonismo, são as faculdades.
A versão das faculdades são institutos no Brasil, escolas, mas quer dizer um suborganismo dentro da instituição universitária que tem uma relativa autonomia, tanto política quanto pedagógica. Aí, por exemplo, esses componentes que estão em azul são componentes que fazem parte de trajetória de formação que tendencialmente nas instituições federais mais ainda se organizam de um modo tal que são ministrados com exclusividade numa dessas subunidades. Então, toda universidade brasileira, o aluno entra na faculdade. Eu estou dizendo todas assim, na generalização, porque já temos agora várias que vamos tentando quebrar esse princípio. Aí o aluno entra, por exemplo, na medicina. Tem componentes que são da medicina ou da área de saúde, onde o verde, na verdade, é parte de competências, aptidões, habilidades, conhecimentos, técnicas, métodos, serve a qualquer sujeito na instituição universitária. Mas a medicina tem o dela. Tem componentes que são da área da saúde, esses que estão aqui em lilás, que, claro, eles são comuns a todas as da área da saúde, como alguns componentes aqui em amarelo são comuns a toda a área das humanas e sociais, como esses em vermelho são comuns à área das ciências, e esses aqui em roxos mais escuros, comuns à área das artes. Só que cada escola, instituto ou faculdade tem sua versão, a sua tradução. Minha área específica de pesquisa é epidemiologia. Na Universidade Federal da Bahia tem epidemiologia para nutricionistas, epidemiologia para farmacêuticos, epidemiologia para odontólogos, para médicos, os médicos têm sua epidemiologia própria, para sanitaristas, né? Mas só peguei um exemplo, mas para ilustrar isso. Somente o que está aqui em azul é que é, digamos, exclusivo dessa formação. Esse sistema, por exemplo, um certo curso na tal faculdade, não vou nem dar o nome, né, aqui, é uma formação muito procurada por vários motivos econômicos, sociais, simbólicos também, até sacros, né? Aí tem vezes que acham que é sacerdócio. Aí tem uma multidão que quer entrar. Ao entrar, passa por um processo seletivo antes de entrar. Significa que, a escolha tem que ser feita antes, e dois, não ultrapassar essa barreira significa exclusão. Significa sumariamente exclusão. E aí tem o que o Márcio chamava de a metáfora do funil, mas que aí já é a minha contribuição. Eu interpretei que a metáfora do funil é mal usado para a finalidade oposta, porque o funil é um dispositivo para você captar líquido e não desperdiçar nada do líquido. Mas quando você pega o funil, pega a ponta mais estreita dele e capta pela ponta que seria, na verdade, a direcionadora do líquido, você vai cumprir exatamente a função oposta, vai perder ao máximo o líquido. Então é um funil burramente usado. É o nosso sistema de seleção para a formação. É claro que poucos entram e poucos saem. Muita inteligência se perde nesse percurso. E mais ainda, esse é um assunto que eu estava até conversando com a Renata agora de manhã, a natureza do processo seletivo determina o perfil de quem entra. Isso faz, por exemplo, inteligências que têm muito valor para certo tipo de construção intelectual,
essas inteligências são impossíveis de serem colocadas num processo pontual de verificação de competências, habilidades e conhecimento. Então, se a gente tem alguma forma de criticamente avaliar essa estrutura e indicar que tem maneiras de fazer com que os sujeitos, em vez de entrar em fragmentos de uma instituição para carreiras são exclusivas desses fragmentos e nesse caso reorganizar essa estrutura curricular, fazendo com que tudo que é comum a todos venha antes, tudo que é comum às áreas venha em seguida, e tudo que é exclusivo de uma certa formação se organize em um timing mais racional, é possível nessas estruturas curriculares incorporar o próprio processo de formação com um selecionador de sujeitos, não de acordo com sua competência momentânea e capacidade de desempenho em um certo tipo de instrumento, mas como partícipe em um processo que, nesse caso, permite à instituição dominar melhor os fatores de seleção de sujeitos, por um lado, e por outro, de respeito às escolhas. Bom, aí para a universidade pública brasileira, a gente mapeou esse enorme desafio, porque se a instituição não se reconhece como fator de exclusão social, ela não se mobiliza para mudar o seu papel. Aí se esconde discursos da meritocracia, ou discursos da produção, produtividade, coisas assim, mas esse elemento de fator de exclusão social de alguma forma negligenciado, né, ou ignorado. O outro ponto é que aquele processo seletivo que regula a entrada na instituição e que exclui sujeitos, né, faz com que a universidade se desconecte do sistema de educação em geral, porque ela fica protegida pelo processo seletivo. E aí o que acontece antes da instituição, no caso que acontece a montante desse contingente social em busca de educação superior, não é da responsabilidade da universidade ou da instituição de educação superior. Quer dizer, não é problema nosso, é o ensino médio que está ruim. Falta base, mas não é problema da instituição. Se nós tivermos claramente explicitado nos editais, é um concurso público como outro qualquer. Entrarão os melhores e para nós é melhor que entre os melhores. Então, essa desresponsabilização da universidade implica uma alienação do sistema de educação.